Hoje na Rádio Gazeta nós vamos estar falando sobre inteligência emocional no local de trabalho, na vida. E você sabe o que é inteligência emocional? Eu, se fosse você, não perderia hoje, agora, 8 horas na Rádio Gazeta. E Peter Drucker, o pai da administração moderna, falou uma frase célebre que nós utilizamos demais quando nós estamos contratando as pessoas. A gente recorre às pessoas pela capacidade técnica, pelo currículo técnico. E você sabe, as pessoas que foram contratadas pela sua capacitação técnica não têm capacitação emocional, não têm inteligência emocional, não conseguem vivenciar frustrações, não conseguem ser resilientes, não conseguem ser proativas, assertivas. E apesar daquele currículo com pós-doctor, com graduação, pós-graduação, vão ser demitidas porque elas não têm inteligência emocional, elas não têm a capacidade. Pai da administração, Peter Drucker. Ele é o pai da administração moderna, essa administração desse novo século que a gente está vivendo. E ele fala que as pessoas são contratadas pela capacidade intelectual, a capacidade técnica, o currículo, a graduação, a pós-graduação. E as pessoas não conseguem ficar no emprego porque elas não têm aquilo que hoje é a grande máxima, é a inteligência emocional, é a capacidade de vivenciar as frustrações. A senhora colocou aqui falta de inteligência emocional. A falta de inteligência emocional é a falta de conhecer quem é você e conhecer quem é o colega de trabalho. Porque a inteligência emocional, se a gente for resumir, é o autoconhecimento e conhecer quem está na nossa frente. Porque não adianta também eu me conhecer e não querer conhecer quem convive comigo. Nós não somos uma ilha isolada, nós temos que conhecer quem nós somos e saber lidar com o colega que está do lado. Porque tem pessoas que até se conhecem muito, mas querem viver isoladas, querem viver sozinha. E essa pessoa hoje não vai conviver no mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje está extremamente competitivo, está extremamente necessitando da empregabilidade. O que é empregabilidade? Tem profissões, Jô, que daqui a 10 anos elas vão deixar de existir. Por exemplo, telemarketing. Se você está ouvindo a gente, você trabalha com telemarketing, você já tem que estar ligada e já tem que estar mudando a sua estrutura, porque hoje as máquinas vão substituir as pessoas que fazem o trabalho de telemarketing. Se você perceber, já tem companhias que ligam para você cobrando, já é uma máquina que já está ligando e perguntando. Então, se já é uma máquina, seu mercado de trabalho para você vai sair de... E não é eu que estou falando, é o mundo. O mundo é um mundo conectividade. E o que é isso? Você não adianta falar, na minha época que era bom. Isso já prova que você não tem inteligência emocional. Inteligência emocional é você entender o mercado que você está vivendo. Entender as mudanças, né? O mercado que a gente está vivendo, o mercado competitivo, um mercado que vai ter cada vez mais pessoas desempregadas se elas não amadurecerem psiquicamente. O que é psiquicamente? É você entender isso, que eu tenho que entender de gente. Hoje, a quinta profissão no mundo é essas da psicologia. É a quinta profissão. E ela já foi, estava lá em 40, 50, 100. Então, por que ela se tornou uma profissão de ponta? Porque como não entender de gente? Gestor é gente, colega de trabalho é gente, filho é gente, todo mundo é gente. Então você tem que entender o que está passando com a pessoa. E quanto mais você consegue conviver de uma forma bacana no seu local de trabalho, mais você vai gerar empregabilidade. Certo. Então deixa eu ver se eu entendi, doutora. A senhora está querendo dizer que as pessoas hoje estão se capacitando, as pessoas estão fazendo cursos técnicos, as pessoas são graduadas, pós-graduadas, mestrados, doutorados, enfim. As pessoas estão se capacitando de um modo geral dentro da sua especialização. Estão buscando muito isso. Muito. E acham que isso é suficiente para ser um bom profissional, para segurar o seu emprego. Ponto. As pessoas estão se esquecendo que numa empresa precisa ter um bom relacionamento, você precisa conviver com outras pessoas
E hoje se faz muito necessário essa gestão de pessoas, mesmo não exercendo essa função. Mas você tem que aprender... Mas todos nós, Jô, todos nós somos gestores de pessoas. Porque não é só um cargo. Precisamos Você tem que... né? Porque a gente viveu muitos anos acreditando que era o gestor que ia fazer esse papel com a gente. Hoje, nós temos que nos tornar empreendedor da nossa profissão. É uma nova forma de pensar, né, Jô? Porque a gente tem muita a questão da carteira assinada, criada por Getúlio Vargas, que protegeu o funcionário no emprego. Hoje, a gente está fazendo uma contracultura. Não é a carteira assinada que vai proteger o seu emprego. O que vai proteger o seu emprego é você saber gerir a sua empresa, chamado Você S.A. Tem uma revista que vende do Editor Abril que chama Você S.A., que ela migrou da Exame. Então, quando a gente aprende a administrar essa gestão que está dentro da gente, a gente não está esperando o gestor, que é o antigo gerente, né? Hoje nós não trabalhamos mais com a figura de gerente. São poucas empresas que fazem isso. As empresas que estão perdendo até mercado, né? Hoje nós trabalhamos com a questão de gestão de empresa, nós trabalhamos com gestão de pessoas, nós trabalhamos com colaboradores, pessoas que não usamos mais a palavra funcionários, porque ninguém funciona. Nós colaboramos para a empresa se tornar uma empresa lucrativa. Somos colaboradores. É uma nova forma de colocar o funcionário. Falar funcionário hoje já está até arcaico. Nós colaboramos com a grande empresa que tem que dar lucro. Empresa que não dá lucro vai fechar. Então, qual é a sua participação nessa empresa que você está e você tem gerado lucro? Se a gente tem aquela característica que muitas pessoas ainda têm, de ter raiva do dono da empresa, porque ele tem lucro, você não consegue ver que você também tem lucro, porque o seu salário sai dessa gestão. Maravilha. Então, gente, vocês perceberam que o mercado mudou muito. Vocês perceberam que hoje não basta ter currículo, e aquele currículo vasto, né? Que as pessoas colocam 2, 3, 4 folhas de currículo. E às vezes mentiroso, né, Jô? Que é pior, né? Achando que isso é suficiente, E né? não é. Talvez um currículo enxuto seja melhor do que um currículo... Você vai... Hoje já ouviu falar nas dinâmicas de grupo para você ser contratado? Sim. Isso está sendo usado no dia a dia, Jô. Sabe? Pessoas capacitadas demais são dispensadas porque nessas pequenas dinâmicas de grupo que psicólogos, assistente social, recrutadores fazem, elas percebem o desequilíbrio da pessoa. E outra coisa, Jô, que hoje as pessoas estão olhando demais é as redes sociais. Como você é na rede social, às vezes você é demitido. Quantas pessoas se expõem na rede social? Por causa das futilidades? Não é nem futilidade, né, Jô? É pelo comportamento mesmo. Né? Quantas pessoas estão abusivas, né? A gente tem que ter muito cuidado nesse momento que a gente está vivendo de polarização. A gente está vivendo um momento de polarização no Brasil. Esquerda, direita, enfim. Em tudo, não é só no momento político, em tudo. Nós somos polarizados. Você começa a conversar com o seu colega, ele pensa de outro jeito, ele já está errado, você está certo. Então, eu falei esquerda e direita porque eu peguei o gancho da Sim, da a gente... Mas assim, ou é o lado A ou o lado B. Nós estamos vivendo esse momento, não tá... E o lado do meio, e o lado leste, e o lado nordeste. O pessoal do lado A acha que só eles estão certos e o B também da mesma forma. Quem está do lado A do outro lado não presta e assim vai. E isso é para a vida, né? E você sabia que esse comportamento é um comportamento de perfil adolescente? Verdade. O adolescente que é assim polarizado. Então a gente está com um comportamento, a gente até falou muito tempo atrás sobre adultocente. Nós somos adultos, estamos no local de trabalho e a gente está polarizado. Verdade. A gente está polarizado por qualquer coisa, a gente não aceita a opinião do outro. E quem disse que pessoas têm que brigar? Pessoas não têm que brigar. Às vezes as ideias podem até brigar, sabe? Nós podemos pensar diferente e continuarmos amigos. Que isso? Por que as pessoas dentro de casa, às vezes, os pais se afastam dos filhos? Porque não aceita que o filho está vivendo um outro momento. Vamos fazer um paralelo? Como você se deu com seu pai e com sua mãe, Jô. Você chega no local de trabalho e você vai se dar com o seu gestor. Então, pessoal, se vocês tiveram muito problema com os pais, pode ter certeza, você vai chegar no local de trabalho, você vai ter questões mal resolvidas com seu gestor. Você não vai conseguir administrar aquela liderança. E hoje a gente tem que entender que nós precisamos de liderança. A liderança é boa. Agrupar as pessoas para poder um líder ter condução daquelas pessoas, a gente não pode ter uma liderança manipulativa, uma liderança psicopática, mas uma liderança equilibrada. Quem que não gosta? Qual a família que tem um bom gestor, que tem um bom pai,
pai, uma boa mãe, você pode perceber que os filhos ficam mais equilibrados, eles não vão andar nos caminhos tortuosos. Então, vamos fazer um paralelo da família à empresa, porque a empresa não deixa de ser uma grande família. Estou usando metaforicamente a questão, mas a gente tem que entender que o gestor maior, ele ocupa um papel de líder. O líder é aquela figura de pai, aquela figura de mãe. Hoje eu não estou desqualificando. Tem muitas mães que exercem essa função paterna. A função paterna é a função de liderança, a função de conduzir. E a função materna é a função de nutrir, a função de cuidar. Então, a empresa, trazendo esse paralelo da casa para a empresa precisa disso. Maravilha. Para a gente fechar, que profissional que eu tenho que ser? Eu tenho que ser um profissional, primeira coisa, aquela palavra que nós adoramos trazer lá da física. Nós temos que ser resilientes. Nós temos que viver frustrações. Jô, quem disse que o não tem que destruir a gente? Quem disse que aquela perda que a gente tem que se sentir destruído? Eu atendo várias pessoas que estão perdendo emprego nesse momento. E elas estão se tornando empreendedoras delas mesmas. E elas falam, gente, eu vivi aquele salário, dependente daquele salário, trabalhando sábado, domingo, feriado, dia santo, dia não. Hoje eu estou trabalhando para mim e estou muito mais feliz. Então, seja empreendedor da sua carreira, empreenda na sua carreira, seja resiliente, seja proativo, produza ações, não seja aquela pessoa que reage a ações. Conviver com as pessoas reativas é muito cansativo, conviver com aquelas, não é, Jô? Os mal-criados, aqueles que reagem, que dão patada, é muito cansativo, ninguém aguenta mais, né, Jô? Você completa a frase, a pessoa já está rebatendo. Não é, Jô? Aí você fala, gente, e aí, vamos fazer o quê? Só brigar por brigar? No trânsito, né, Jô? Eu tenho medo pouco no trânsito. Você olha para o lado... O Fabrício estava dando exemplo de trânsito agora de manhã. É mesmo, Fabrício. Eu tenho medo no trânsito. Eu olho para o lado, vejo o cara com aquela cara de... Às vezes você tem que engolir certos sapos, né? Eu quero estar viva no trânsito. Eu deixo essas pessoas agressivas, eu deixo passar. E eu sou muito agitada, sabe, Jô? Mas no trânsito eu sou muito... Tinha percebido, então? Pois é, eu sou. Mas isso não é... Agitação não tem nada a ver com equilíbrio emocional, desequilíbrio. Eu faço tudo muito rápido. Mas no trânsito, Jô, eu desenvolvi uma característica de ser calma. Porque eu tenho medo. Medo no trânsito. Porque o carro se torna uma arma. Verdade. E você se torna poderoso. Porque é um símbolo de poder, né, o carro. Então, cuidado com aquelas pessoas que às vezes não tem nada a perder, sabe? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a reatividade. Então, profissional reativo, queridos, desculpe, mas vocês vão acabar perdendo o mercado. É verdade, é verdade. Olha, grandes exemplos aqui que a doutora Cássia Rodrigues nos trouxe, nessa fala muito interessante, principalmente para você profissional que está buscando o seu espaço no mercado de trabalho. Não é só currículo, tá, gente? Exatamente. Não é só currículo, não. Tem outros fatores talvez mais importantes, até porque as empresas estão buscando esse equilíbrio entre currículo e também o comportamental, né? Exatamente. É a balança, né, Jô? Tem que ser assim. Exatamente isso. Papo gostoso aqui, doutora Cássia Rodrigues. Como é que... Ei, gente, aqui é o Jô. Olha só, ele só aparece... Não, ela é a Cássia. Eu sou o Jô. Mas não foi o que eu falei, o meninozinho, malcriado. Esse é o Jô. Locutor de rádio geralmente é assim, né? São engraçadinhos, né? Eles pensam que são primos de Jô Soares. Mais ou menos, é Jô, mas não é o Soares, não. Você é o Jô o quê? De Souza. Esse é o Jô de Souza. Locutor aqui do show de saúde que eu venho de 15 em 15 dias na Rádio Gazeta. Rádio Gazeta é afiliada da Rede Globo. Gente, já ia errar a emissora. Pode Quase, não pode. Mas não errei. Rádio Gazeta na Rede Gazeta. É porque é muita Rede Gazeta, G, nossa, eu que já tenho esse problema de dicção horrível. Jô, como é que é ser locutor toda manhã aqui da Rede Gazeta? É um privilégio, uma satisfação, uma alegria, principalmente uma alegria, né? Poder comunicar com tanta gente através da Rádio Gazeta aqui na Gazeta. É muita alegria. E é engraçado que por mais que o mundo avance, a rádio não perde espaço, né, Jô? Não, eu digo sempre que, apesar de termos outros veículos de comunicação, e hoje com a questão da tecnologia e da internet, principalmente, né? Nós temos outros veículos de comunicação, a TV também, que é muito forte, mas o rádio ainda continua sendo o maior veículo de comunicação do mundo. É verdade mesmo. E as pessoas interagem, eu acho bacana, porque tem a Keline ali, ó, Keline, né? E as pessoas interagem, estão sempre ligando. Eu acho muito legal. Já acabou o tempo, né, Jô? Já tá na hora de entrar no ar. Fabrício já tá brigando com a gente ali, olha ali. Ei, Fabrício. Fabrício não pode falar muito não, que ele é muito ocupado.